Fala-se muito no espiritismo de espíritos obsessores. Então, o obsessor geralmente é pintado assim, como se fosse um dragão, como se fosse um monstro. Na verdade, o espírito obsessor é alguém como nós, só que despojado do corpo físico. Ele é um espírito, ele não tem um corpo físico. Ele não sobe, na acepção correta até da palavra, porque ele está preso, ele está aqui neste mundo condicionado, no caso. Condicionado pela própria personalidade. Entendi. Ele está apegado à bebida, ele está apegado aos vícios, dependência química, ele está apegado aos bens materiais, ele se recusa a aceitar a morte. Olá, tudo bem com você? Estamos de volta, isso mesmo, para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Eu acredito que você já deve ter se inscrito nas redes sociais, não é mesmo? Mas se está chegando pela primeira vez, então vou dar um tempinho aí para você já se inscrever nas redes sociais. É isso mesmo. Tem o Instagram que é Liberchat_. Temos também o nosso YouTube. É só digitar lá podcast Liberchat. E estamos também no Spotify. Então, se você já se inscreveu no YouTube, ativa o sininho aí para ficar por dentro das notificações, ok? Antes de apresentar aqui o nosso convidado, que, como eu digo, sempre é muito especial, e você também que está aí acompanhando a conversa também é muito especial. É importante que você coloque aí nos comentários o que você tem achado dos nossos episódios, mas eu gostaria que você... É isso mesmo, lembrou, né? É isso aí. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder esse vídeo, ok? De vez em quando eu falo assim, compartilhe para pelo menos 5 pessoas, mas hoje eu vou direto, dizendo para você compartilhar para todos os seus contatos, tá bom? E se você ainda não viu os episódios anteriores, depois desse episódio, obviamente, então você volta aí com um tempinho, ou escuta pelo Spotify, ou vê pelo YouTube, para ficar por dentro dos conteúdos que aqui são apresentados, tá ok? Hoje nós vamos conversar com uma pessoa, como eu já disse, muito especial, o meu amigo Afonso, e vamos conversar um pouquinho sobre religião. É isso mesmo, ele é escritor, jornalista, mas ele faz parte, é um líder de uma religião muito importante aqui no Brasil e no mundo também. Então vamos conversar um pouquinho sobre a religião espírita, ou sobre o espiritismo, e ele é doutor nesse assunto aí, com certeza vai explicar direitinho para você e para mim também, né, como que funciona a religião, porque é necessário que tenhamos um diálogo interreligioso. Essa ideia de preconceito religioso não cai bem, tá bom? Então estamos aqui para fazer amizades e conhecer um pouquinho mais de alguém que, de repente, não pense como você pensa, tá bom? Mas é bom você estar atento a aprender. O diálogo é sempre importante. Seja bem-vindo, Afonso. É um privilégio tê-lo aqui no nosso estúdio aqui do Liberchat Podcast. Você está aqui no Liberchat. Aí você pode me perguntar, mas por que Liberchat, né? É quase uma junção de duas palavras aí, liber, de liberdade, e chat, de bate-papo. Então aqui você está livre para expor as suas ideias, as suas opiniões. Fique tranquilo que estamos aqui no estúdio, ou vou dizer em casa, tá bom? Esse estúdio é como se fosse uma casa nossa. Ô Wilson, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês também, trazendo o nosso recado. Acima de Espiritismo com Allan Kardec, é o recado dos direitos humanos, é o recado da democracia, é o recado da liberdade de pensamento. Tudo isso aí eu acho que nos une, porque se não for assim, com liberdade, com direitos humanos, com respeito ao próximo, com a nossa instituição democrática funcionando, com todas as garantias, nós não vamos fazer um Brasil melhor. De forma alguma, nós vamos andar para trás. Então eu quero aqui, nesse instante, agradecer ao Wilson, aqui a produção, e me colocar aqui à disposição. E falando de Espiritismo com Allan Kardec. É importante, eu sempre falo, Wilson, Espiritismo com Allan Kardec. Com Allan Kardec, aí ó, é vivendo e aprendendo, sempre tem que complementar, né? Pois é, e tem uma razão para isso, embora isso não seja uma convenção. O que acontece é assim, muitas religiões, inclusive de matriz afro-brasileira, elas usam a denominação espírita por simpatia, por agregar valor, por
ser, digamos assim, politicamente atraente, que os espíritas são conhecidos pela serenidade, pela tranquilidade. Pela ajuda ao próximo também, que fazem uma grande... Principalmente. O espírito é assim, ele é humilde e ele tem orgulho ao mesmo tempo, né? de trabalhar na caridade. Vocês são bem solidários, né? E isso é importante, né? Por vocação. Os espíritos benfeitores, eles dizem para nós assim, que para ascender, não para ascender, né? Para ascender ao mundo melhor, nós precisamos de duas asas. É o espírito Emmanuel quem traz essa colocação filosófica, metafórica, mas bem verdadeira. Para ascender ao mundo melhor, para ficar mais perto da felicidade, para evitar a doença, o pesadelo, a violência, o assalto, a fome, a miséria. Para evitar tudo isso, nós precisamos ascender ao mundo melhor. Porque a Terra é um mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina, embora o bem já esteja... Infelizmente. Mas o bem está presente. E o bem está presente em pessoas como essas aqui, que estão aqui conosco, buscando fazer um Brasil melhor. Precisa de duas asas para voar para um mundo melhor. Uma asa é a asa da intelectualidade, do conhecimento, da informação pensada e repensada, que o Espiritismo é fé raciocinada. Porque é assim, não é caixa preta, tem que abrir, ver o que é, tem que perguntar, estudar, né? Estudar, entender, apreender, que é diferente de aprender. Então precisa de duas asas. Uma, a asa da intelectualidade, do conhecimento, da filosofia, da sabedoria, enfim, é a asa do intelecto. Mas o pássaro não voa com uma asa só. Com uma asa ele sai do ninho, cai. Fica meio manco, né? Manco. Ele não voa, ele não consegue, ele não vai longe, ele não viaja no ar, que é o elemento dele. Então a outra asa, tão importante quanto a asa da intelectualidade e do conhecimento, é a asa da caridade. Caridade é sabedoria, caridade é amor, caridade é justiça, caridade é tolerância, caridade é compreensão, caridade é ajuda, caridade é colaboração, caridade é perdão. Então não é, quando a gente fala caridade... Não é só doação de algo, né? De algo assim, físico, né? Físico. Quem fala caridade, a primeira coisa que bate pra gente é alguém estendendo a mão... Dando comida ou uma grana, né? Uma caixinha ali que eles pedem no farol. E geralmente julgando, né? Eu não vou dar pra esse cara, viu, isso? Esse cara tá com esse cara aí é droga. Ele vai usar droga. Ele vai usar droga, é pra droga, não vou dar. Então a gente já está julgando o cara. E condenando, dando a sentença já, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Nem no Tribunal de Pequenas Justiças é tão rápido nem assim. tem direito ao advogado, né? Não. E falando de advogado, nós em geral, somos excelentes advogados em causa própria. Nós sempre nos colocamos na posição daquele que está correto, que está certo, e esquecemos que temos que nos voltar para o próximo. Então, no Espiritismo, o Espiritismo com Allan Kardec, codificado por Hippolyte Léon Denis Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque sendo o Espiritismo uma revelação, aliás, como a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Foi Deus. Está errado, Deus não escreve livros. Deus não tem tempo para isso, ele está criando cosmos, ele está criando mundos novos, ele está criando um universo. Quem escreve os livros são os profetas, que nada mais são do que médiuns, e que recebem uma informação do além, de um além, acredita-se que superior, porque para receber informação desse mundo é só pegar aí o iPhone aí e estar ligado nesse mundo de meu Deus. Então a Bíblia foi escrita pelos profetas, que trouxeram as revelações. De Deus para a humanidade, no caso. Para a humanidade. E em muitos casos, o Antigo Testamento ele é principalmente, essa é uma visão espírita, a história do povo judeu, que tem a sua grandeza, a sua pujança, traz muita sabedoria, muita poesia, os salmos, livros os poéticos, cânticos, né? Jó, livro poético e outros. Jó, você falou de Jó, uma lição de sabedoria. E tem o Novo Testamento, que é justamente a vinda do Messias, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu cheguei nesse ponto, e vou andando aí pelas vielas aqui do pensamento,
para dizer o seguinte, que para nós estamos falando de caridade, estamos tentando voar para um mundo melhor. Meus voos são curtos, mas a gente já está ensaiando aí alguma coisa. Para nós espíritas, nosso modelo e guia é Jesus. Tem gente que fala assim, mas eu não acredito, vocês espíritas, vocês falam com os mortos e acreditam em Jesus, como se houvesse... Então a religião espírita é considerada uma religião cristã também? E não é, veja bem, aí tem um viés. Ela seria considerada religião cristã se ela viesse do cristianismo, mas ela não vem. O Espiritismo é uma revelação que é trazido pelas chamadas vozes dos céus, que nada mais são do que espíritos de luz, espíritos de larga envergadura moral, muito acima de nós, porque quando eu quero uma informação médica, eu vou procurar um especialista. Não vou procurar o meu amigo lá da banca de jornal, que nem jornal mais vende, né? Ele não vende mais jornal, para saber, ele é meu amigo, ele é simpático, eu gosto muito, é amigo de muitos anos, no tempo que ainda tinha jornal impresso, mas ele não adianta, ele não vai saber me informar a propósito da minha necessidade de ordem física, de saúde. Então eu vou procurar um especialista. Então no Espiritismo, os espíritos de luz, que são os especialistas da caridade, do amor e do intelecto, eles vêm em nome do Espírito da Verdade, um Espírito de luz, que foi prometido por Jesus Cristo, que no Espiritismo é nosso modelo e guia, conforme encontramos na questão 625 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Esses espíritos eles vêm para compor o livro dos Espíritos, assinado Allan Kardec, e não assinado Hippolyte Léon Denis Arrivai, porque ele não foi o autor do livro. Ele recebeu a inspiração, a revelação, no caso, né? No caso, ele recebeu, sim, você disse bem. Ele recebeu mensagens psicografadas, colocadas no papel, porque aí não tem dúvida, né? Se você tem muita gente aí hoje em dia usando o espiritismo, usando e abusando. O Chico me falou. Eu estava lá com o Chico, para mim não falou, só falou para ele. Não, mas aí incrível isso, né? Não, aí vem o outro e diz, não, o Chico me fez uma grande revelação. É como se o médium fosse uma criatura sem bom senso e ficasse fazendo revelações à torta aleatórias aí para todo mundo aí, né? Pois é. Então não é bem assim, né? Não é bem assim. O que o Chico Francisco Cândido Xavier, que no Brasil foi quem impulsionou o Espiritismo por intermédio das suas obras psicografadas, o que o Chico disse está nos livros psicografados, está nas gravações de entrevistas, no Pinga Fogo, o célebre programa dos anos 1970. Então, no Espiritismo, nós temos como referência principal o Livro dos Espíritos, que é onde está o conteúdo doutrinário que explica quem somos, da onde viemos e para onde é que nós vamos. Então o espírita, ele não é santo, como você já percebeu que aqui não tem santo. Santo, se nós fôssemos espíritos de luz, já estaríamos num mundo melhor. Não aqui na Terra. Mas são criaturas como nós, imperfeitas, com defeitos, mas que já chegamos à conclusão, Wilson, isso que eu acho importante tentar passar para as pessoas. Chegamos à conclusão de que é hora de mudar. Porque para mudar o mundo, nós vamos começar mudando a partir de nós mesmos. De nós mesmos, né? Eu vou mudar o Wilson. O Wilson tem a cara... no ambiente que você está inserido, você faz a pequena mudança que é possível fazer, que está às suas mãos. Eu penso dessa maneira. Wilson, você é pai de 3 filhos. Você fala a partir da... Isso que eu estou dizendo é ciência. A partir da 10ª palavra, geralmente eles não te ouvem mais. Não, porque precisa isso, precisa aquilo, precisa fazer assim, eu quero assado. Agora, pelo exemplo... Pelo exemplo, eles vão... Pelo seu modo de ser, eles vão te espelhando. Então, no Espiritismo, nós procuramos assim, nos livrar, em primeiro lugar, dos defeitos, né, dos vícios grosseiros.
que é o alcoolismo, que é os exageros do tabagismo, os exageros da sexolatria. O sexo foi dado por Deus, mas não para ser usado e abusado, não para promiscuidade em que muitas criaturas se atolam no dia de hoje. Então a gente vai procurando melhorar um pouquinho, e na medida em que a gente melhora, isso é a receita do bem. Na medida em que é fé raciocinada. Quando eu melhoro, eu vou me afastando daqueles que eram viciosos. Porque fala-se muito no Espiritismo de espíritos obsessores. Então, o obsessor geralmente é pintado assim, como se fosse um dragão, como se fosse um monstro. Na verdade, o espírito obsessor é alguém como nós, só que despojado do corpo físico. Ele é um espírito, ele não tem um corpo físico. Ele não sobe, na acepção correta até da palavra, porque ele está preso, ele está aqui neste mundo condicionado, no caso. Condicionado pela própria personalidade. Entendi. Ele está apegado à bebida, ele está apegado aos vícios, dependência química, ele está apegado aos bens materiais, ele se recusa a aceitar a morte. E quando ele vai se desprendendo disso, ele vai alcançando... Para que isso aconteça, para que ele se desprenda de tudo isso, entra o sofrimento, entra a dificuldade. Enquanto eles não se desprendem, o que eles vão fazer? Eles vão procurar criaturas encarnadas, ou seja, que estão num corpo de carne, como o nosso, e que tenha a mesma simpatia pelo vício que ele gosta. Entendi. Então eles vão usufruir. Você me pergunta como acontece isso. Então existe uma ciência espírita. Eles vão se juntar a nós fluidicamente. É como se ele entrasse na nossa atmosfera espiritual, não entrasse dentro da gente, mas como se ele se agregasse à nossa atmosfera. E fizesse parte do exato, corpo. uma conexão. Uma conexão. Aí ele faz uma conexão bastante estreita. Então, se o Afonso está bebendo uma bebida alcoólica, ele está sentindo o sabor. Então, se ele gostou daquela ali, mais uma, hipnoticamente, pelo poder do pensamento, ele vai induzindo a gente. Mais uma. Aí você toma mais uma, tá bom, agora vamos tomar outra. E assim ele vai exercendo uma influência sobre as pessoas que estão ali na mesma compatibilidade de pensamento. Então o espírito obsessor não é monstro, deve ser visto com respeito. Às vezes os evangélicos, né, veem dessa maneira, como um monstro, como alguma coisa assim, que você deve manter distância, né? Aí entra o preconceito que você estava começando a falar aí, eu interrompi aqui. Mas, Wilson, você entrou aí num terreno aí arenoso, pantanoso, que é o radicalismo religioso, o fundamentalismo religioso. Fundamentalismo religioso é aquela leitura míope, estreita do Antigo Testamento, levar em consideração frases soltas, pensamentos de séculos atrás, e trazê-los para o dia de hoje de uma forma assim bastante primitiva, bastante com uma ignorância. Com a mente fechada mesmo, assim, num termo mais claro para o pessoal entender, né? Pois tipo assim, a minha verdade é a única, absoluta. E a do outro não importa, eu não quero ouvir, não quero dialogar, porque eu tenho a minha verdade e ponto final. É assim que funciona, né? Ponto, e não ouço mais ninguém. E não ouço mais ninguém. Todo mundo está errado. Ainda que o outro venha com a argumentação científica mostrando ali que há uma possibilidade de pensar diferente, de enxergar diferente, o outro às vezes não quer aceitar, né? É aquela questão assim das torcidas de futebol. O São Paulino enxerga no torcedor. Bom, vamos deixar isso para lá, porque futebol não se deve discutir, mas religião é oportuno que se fale aqui agora. E para mim isso é muito, 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 muito fácil, porque no Espiritismo ele é, por essência, uma doutrina melhor do que falar de religião. Porque quando a gente fala de religião, a gente já imagina o sacerdote, a gente imagina o templo religioso, a música que é religiosa, o cerimonial, as vestes, os rituais. Nada disso existe no Espiritismo. Então não é uma religião convencional, mas uma doutrina. Uma doutrina que nos ensina, em outra obra trazida pelos Espíritos Benfeitores,
que é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, onde estão as máximas morais do Cristo, nos ensina que, olha, o Espiritismo é uma bênção. Toda religião que faz o homem melhor, o homem no sentido amplo, genérico da espécie humana, que melhora um pouco as atitudes do homem, o caráter do homem, é uma boa religião. É uma boa religião. Interessante. Deixa eu perguntar, o senhor o senhor já é um médium, né? Eu quero que o senhor explique sobre isso. Mas há quanto tempo você faz parte da religião espírita? Desde a infância, depois da fase adulta? É interessante. E eu quero que você me fala como é que o espírita atinge, é o grau máximo? É um título ali? É como se fosse um sacerdote? Eu quero fazer Entendi, um paralelo. Para o pessoal entender, né? Que às vezes o pessoal está lá e não consegue entender, e o paralelo eu acho que é importante. Talvez a gente está falando para pessoas que são evangélicas, que nunca tiveram acesso a isso. E tem curiosidade. E tem curiosidade, mas não conversa com ninguém, só fica no seu nicho ali. Né? E não abre assim um leque de amigos que pensam nisso diferente. Aqui o Liberchat faz um trabalho magnífico, ainda mais com o seu carisma que você conduz aí. Com tanta cordialidade. Obrigado. Você sabe fazer isso jornalisticamente muito bem. Então, tem 2 tipos de médiums. Vamos lá. Tem um médium de missão, que recebe uma missão. Por exemplo, nós podemos citar Francisco Cândido Xavier, que dedicou uma vida inteira à mediunidade com Jesus, que psicografou mais de 400 livros, que trabalhou na cura, que trabalhou na doutrinação, que trabalhou na caridade, enfim, um cara completo. É um médium de missão. Agora... Ele é tipo como se fosse um escolhido? Um escolhido, sem dúvida, credenciado para tanto. Pois é. Agora, a maior parte de nós que estamos na casa espírita, no centro espírita, nós somos médiuns tarefeiros. Nós temos uma tarefinha. Nós somos médiuns tarefeiros, não somos Chico Xavier e nem temos o potencial que ele tem e que outros médiuns missionários eles têm. Então a nossa função na casa espírita é servir de intermediários para os espíritos que sofrem, para que eles possam, utilizando de viva voz um corpo, porque eles ainda se consideram, eles não se consideram mortos, eles são espíritos que não tinham informação nenhuma. Eles estavam lá no fundamentalismo religioso e acharam que iam ficar dormindo até o julgamento. Deixa eu só interromper um pouquinho, senhor. Pois não. Você aí, com muita licença. Só para entender aqui, que talvez alguém que está ouvindo aí também esteja um pouquinho de dúvida. Quando você fala espírito, você está se referindo a pessoas ou aquele que o senhor explicou de forma híbrida, né? Que o espírito vem e se apodera da pessoa. Muito bem. E a função do médium seria essa? Tipo, uma pessoa que viciado, por exemplo. Aí o médium vai lá, consegue detectar que ele está realmente com o espírito. Me explica um pouquinho melhor sobre isso, por favor. Vamos explicar assim. É o nosso trabalho todas as semanas. Eu dirijo toda semana uma sessão espírita, onde os médiuns, outros médiuns, se manifestam. Então veja assim, antes de falar de mediunidade, o que é a mediunidade? É a faculdade que permite a alguém como nós, que estamos aqui encarnados, servir de intermediários para aqueles que não estão encarnados. Então é simples assim. Tá, aí seria um estudo? Por exemplo, vamos supor que eu me torne um médium. Não, um membro do espiritismo. Isso. Aceito a doutrina e me torno um espírita, que chama? O frequentador da... isso, espírita. Eu me torno um espírita. Isso. Aí eu vou estar lá como um aprendiz e tal. Primeiro simpatizante. Aí depois eu vou lá, começo a frequentar. Precisa estudar. Aí eu vou estudar primeiro. Isso. Primeiro, geralmente, o que acontece é assim. O simpatizante, o que chega ao espiritismo, ele chega sempre por uma necessidade pessoal. É muito difícil, é muito raro que chegue alguém no centro espírita e diga assim, olha, eu venho aqui para conhecer a cultura espírita, que eu quero entender a filosofia, quero me aprofundar. É muito raro, embora isso aconteça. A maioria vem com um problema. A maioria vem por um desastre que aconteceu na sua vida, um desastre moral, material, enfim, uma grande dificuldade, e ele vai como tábua de salvação última para o espiritismo. Então, para nós espíritas, fica assim, esses nossos irmãos
com grandes dificuldades. Então eles começam a frequentar. E já é pesquisa isso? Ele passa por outras religiões, às vezes? Geralmente, aí quase quando já sempre. não vê uma resposta para aquilo que ele anseia, ele corre para lá e fala... Aí, esse é o perfil geral, mais ou menos. Isso acontece muito. Vai no espiritismo, isso vai te ajudar. Não, mas eu já fui não sei aonde, já fui não sei o quê. Eles dizem, não, vai lá no espiritismo com Allan Kardec. Conheço lá um centro espírita, lá na Rua Força Pública, número 24, ao lado da estação do metrô Carandiru, em Santana. Procura o Afonso lá, que ele pode te ajudar. Que é onde você frequenta lá, Mas vai lá na quarta-feira, chega a partir das 6h30 da tarde, porque os espíritas são muito acolhedores. Então você chega lá às 6h30 da tarde numa quarta-feira, você já encontra o chá de gengibre, o cafezinho, um lanche simples, né? Servido gratuitamente. Para recepcionar ali os interessados. Os interessados. Exato. O sujeito chega, ele fica surpreso, porque ele se sente em casa, nada ali é cobrado. No espiritismo, a mediunidade é mediunidade com Jesus. Palavras de Jesus, dai de graça aquilo que de graça recebestes. Ou seja, a mediunidade. Então ele se sente acolhido, ele vai participar. Se você me permite, eu queria assim rapidamente explicar uma sessão espírita. À vontade. Porque tem gente que fala, pelo amor de Deus, eu não vou lá, porque lá o demônio vai estar lá, me pega. Essa é a ideia geral que eu disse há pouco, né? Claro que muitas pessoas que depois eu vou consideram contar evangélicos, eles estudam. Eu estou falando do povo leigo mesmo, que só ouve falar, mas não vai pesquisar, né? Vou contar uma história depois dos evangélicos aqui, se você permitir, né? Não, fique tranquila, que você tem liberdade para falar. Isso aí, então, eu vou aproveitar. Mas é com todo bom senso, com todo respeito, que é isso, que não me falte o bom senso, o respeito aos nossos irmãos religiosos, de todas as religiões, nossos irmãos aí, batistas, enfim, de todas as religiões crentes. Mas onde nós estávamos, na reunião. Na reunião ali. Então, chega na reunião, a primeira coisa, a pessoa fica decepcionada, porque ele vê uma casa... geralmente bem pintada, de branco, paredes sem retrato, sem muita coisa. Ele vê uma lanchonete, uma pequena sala de palestras, e ele é informado que a reunião vai começar a tal hora, e a reunião começa com os avisos gerais, conclamando as pessoas a participar de campanha social, pedindo silêncio, que desliga o telefone celular, etc. e tal. Em seguida é feita uma oração sentida, fervorosa, com emoção. Em seguida, um outro trabalhador vai ler um livro de preparação, geralmente um livro de autoria mediúnica, de um espírito benfeitor, não vai ler um livro do mundo lá, e encerra, e aí a seguir é convidado alguém, um palestrante, que estudou bastante tempo, ainda naquela pergunta dos estudos, que estudou geralmente para fazer palestra, ele vai estudar uns 10 anos mais ou menos. São vários cursos que ele vai fazer. E ele vem... Ele não traz nenhuma novidade. A palestra é sobre a doutrina espírita. É sobre, no caso da assistência espiritual, a palestra é sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo começa com uma máxima moral de Jesus. Ou seja, é retirada ipsis literis do Novo Testamento. Ou seja, textualmente, ela é colocada ali. Ela abre. É como se fosse um sincretismo entre a Bíblia e os livros? Não, ou não? Pelo contrário, a tentativa do Espiritismo é trazer Jesus na sua maior pureza, despido de todo o ritual cerimonial, tudo isso que puseram em cima de Jesus. Porque Jesus não fundou nenhuma igreja. Isso é fato. Jesus Cristo, a igreja de Jesus, onde era? Na barca, à beira da água, no prostíbulo. A propósito, ele disse, né? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. O reino dos céus está dentro de vós. Ele não moraria mais em templo feito por mãos humanas, mas no coração do homem. E tal. Pois é, e nós no Espiritismo, bem lembrando a propósito, nós não acreditamos em infabilidade de nenhum ser humano, nós não acreditamos que nenhum de nós tem a missão de anular os pecados de outra pessoa, embora a gente respeite as religiões que trabalham assim. Veja bem, viu, Wilson? Não há da nossa parte nenhum desrespeito, mas é preciso falar. Claro, a gente está aqui para... O que nós fazemos. A ideia é essa, né? Se vier um budista aqui... Ele vai falar como que funciona o budismo. Pois é.
Então, nós aqui na condição de espíritas temos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, cada capítulo abre com a máxima moral do Cristo, extraída do Novo Testamento, e a seguir nós temos mensagens dos Espíritos de Luz que contextualizam aquela mensagem de Jesus que veio há 2000 anos atrás, para o dia de hoje, para a atualidade. É aquilo que a gente chama pedagogia da situação. Que espírita adora pedagogia, adora aprender, adora estudar. Então, nós temos a mensagem de Jesus, nós temos a mensagem claríssima de Jesus, e a seguir nós temos a contextualização pelos Espíritos de Luz. Então, cada semana, no Centro Espírita, o palestrante vai lá. Por exemplo, hoje nós estamos, faz de conta que eu estou lá, no 15º capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Aí vem as passagens do Novo Testamento e a seguir os comentários agregados a propósito dessas mensagens que vão para confirmar, para corroborar, para dizer que é assim. E é interessante isso, porque embora vocês não utilizam a Bíblia lá, né? Essas mensagens são escritas no próprio livro, mas retiradas do Novo Testamento. Para poder fazer palestra, bem lembrado, muito bem lembrado. Para poder fazer palestra, que eu me apresento como orador, conferencista, palestrante, é diferente, né? Palestra é uma coisa, a conferência é outra, mas enfim, foi necessário estudar, inclusive, o Antigo Testamento. Entendi. Nós estudamos, não tem essa de, isso aí não presta. Não, você tem que estudar, tem valor. Vamos ver qual é o valor. Estudamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Quais lições são tiradas para nós hoje? Aí, após a leitura, vem aquela prática ali, que é a contextualização que você estava dizendo aqui. Aí vem essa parte da palestra, o sujeito vai lá, que seja eu, ele termina, muito obrigado, boa noite, até logo. E a seguir existe uma parte que é chamada de vibrações. O que são as vibrações? O Espiritismo prega o poder do pensamento, muito ignorado pela maior parte das pessoas, mas que já é do conhecimento da ciência. Só, desculpe me adiantar e interrompendo, mas é para causar dúvida mesmo, causar uma certa provocação. Não há música nesse processo de vibração? Olha, geralmente, não é... É corriqueiro que se coloque uma música instrumental. Para criar um clima. Um clima, né? Sempre é bom. É porque, sabe... Para acalmar um pouco os ânimos, mais para isso. Aí você chega de Minas Gerais, você viajou tantas horas de ônibus, de repente você tá lá, pegou trânsito, queria chegar no horário, não deu tempo. Entra na casa, aí tem aquela música calma, acalmar, baixar a pressão, instrumental. Exato. Isso, mais para essa função, né? Isso. Não há, como na igreja dogmática, coros, aquela coisa toda. O pessoal pula, no pentecostalismo, o pessoal pula, vibra, né? Glória a Deus, não. A gente respeita. É um relatório, né? Nem crítica. É o que acontece mesmo, né? É o que acontece. Todo respeito, mas é o que acontece. Lendário. E eu vou em várias, né? Eu gosto de pesquisar. E eu respeito, eu acho muito bonito. Porque a religião, sem querer cortar aqui, mas a religião, ela é fruto de uma cultura. Ela é fruto de um conhecimento. E ela, naturalmente, ela sofre a influência do local onde ela nasceu. O ambiente cultural ali e tal. Tudo isso. Exatamente. Então, o Espiritismo, precisa dizer, ele vem depois do Iluminismo. Numa época, assim, uma verdadeira renascença cultural. Mas voltando à casa espírita, vem as vibrações. O que são as vibrações? É uma forma de caridade que não exige o desembolso de nenhum trocadinho do seu bolso, da carteira, da conta bancária. Aquele momento que a gente diz, olha, convidamos a todos aqueles que aqui se encontram para esse momento de vibração. Vamos fechar os olhos suavemente, mentalizar a figura de Jesus, que é um inspirador, é um denominador comum. Nós não adoramos a Jesus, adoramos a Deus. Jesus é nosso irmãozão. O irmão que deu certo, né? É aquele irmão rico, famoso. No cristianismo, eu sou teólogo também, então eu estou tentando, até para facilitar o pessoal lá. Claro, entendeu? Claro. No cristianismo, as pessoas adoram a Deus também, mas acredita-se na Trindade. O Espiritismo, não. Não tem isso aí. Não tem isso, né? Jesus não é Deus e Deus não é Jesus. Jesus não é Deus, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito puro que alcançou a perfeição
por intermédio de várias encarnações. Ou seja, o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, o que não é nenhuma novidade. Então, enquanto para o cristianismo Jesus também é um com o Pai, é como se fosse Deus, no Espiritismo não. Não, ele é separado como se fosse irmão que deu certo, como você acabou de afirmar aqui. É nosso aqui. Irmão que deu certo. É nosso irmão. E veja só como tudo se comprova quando a gente tem boa vontade, sem radicalismo, sem fundamentalismo religioso, para ouvir o próprio Jesus dizendo, Pai, Pai. Então ele não é Deus, ele está chamando Pai, eu vos conheço desde que este mundo foi criado. Aí eu pergunto, quando que o mundo foi criado, a Terra? Milhões de anos. Então há milhões de anos que Jesus conhece a Deus. Lembrando que o tempo do mundo espiritual é diferente do nosso. O nosso é circunscrito geograficamente de acordo com o nosso planetinha Terra abençoado. Então, Jesus conhece a Deus antes que a Terra fosse criada. E conhecer no sentido bíblico, você que é teólogo sabe, não é simplesmente muito prazer, Afonso, Wilson, como vai? Tem a ver com isso. Intimidade, né? Exato. Isaías conheceu sua mulher. Exatamente. Conheceu, ele teve um consórcio. Exatamente. Não é? Teve uma união sexual. Fez-se um, não é? Exatamente. Então, esse é o sentido de Jesus quando diz, Pai, eu vos conheço antes que esse mundo fosse criado. Então vem as vibrações, que é o poder do pensamento. Nós convidamos as pessoas a fechar os olhos e procuramos ensinar o que a ciência já vem colocando. O pensamento é onda eletromagnética que percorre o espaço na direção do seu objetivo. Medicina psicossomática, que fala das emoções, condução das emoções, influenciação psicológica, tanta coisa que a gente procura resumir assim. Vamos pensar o melhor a propósito daqueles que aqui serão mencionados. Então vamos fazer uma vibração nesse instante pelos nossos irmãos que desencarnaram no trágico acidente aéreo acontecido há alguns dias. Vamos direcionar a eles as nossas melhores energias, que Deus os abençoe, os ilumine. É uma forma de caridade. E vamos fazer também por um colega que esteja doente. E aí é nesse momento que porque existe um contato com as pessoas que já morreram. Ainda não chegou lá. Ainda não chegou lá. Você está com muita pressa. Aí tem que encerrar o trabalho ali. É depois, é meio que individual. Terminamos essa parte das vibrações, encerramos a reunião com uma prece. A reunião pública. Em seguida, é importante colocar isso, em ambiente separado, reservado, sala reservada, os médiuns que participaram da tarefa, porque todos são necessitados do Evangelho. Todos trabalham ali, não é essa de o médium fica vendo no celular enquanto está acontecendo. Todos são focados ali no... Todos ali, exato, focados no trabalho. Aí os caras os médiuns, vão para as suas salas, fazem naturalmente uma oração, uma breve preparação e se colocam à disposição para dar o passe, que não é nenhuma novidade. Franz Anton Mesmer, no século XVIII, XIX, já é uma história comprida que não cabe aqui. O magnetismo, as energias animais das quais nós somos portadores. E esse passe é como se fosse uma bênção? Esse é mais do que isso. Você percebeu que eu estou tentando fazer um paralelo? Porque eu percebo. Né, para o pessoal entender e desmistificar um pouquinho o que parece ser... Perfeitamente. Acho muito apropriado. E você é um grande facilitador nesse sentido, do diálogo interreligioso. O passe nada mais é do que uma transfusão de energias. Como tem a transfusão de sangue, você vai injetar, não sangue, ali não se trata de uma operação física, mas de uma operação espiritual. Você vai injetar, pela justa posição de mãos, você vai injetar naquela criatura energias balsamizantes, tranquilizadoras, serenadoras, tranquilizantes, que vão fazer com que a pessoa se sinta um alívio. E antes disso, pelo gestual também, que as mãos, elas são emissoras de energias magnéticas. Haja visto o copinho que você coloca aí, você quer alcançar, ele fica andando sobre a mesa, não é espírito, é magnetismo. Entendi. E esse magnetismo, primeiro, tem por objetivo limpar a pessoa.
numa acepção bastante banal. E, em seguida, transferir para aquela pessoa energias benfazejas que são trazidas por um espírito que secunda o médium. O médium está lá, mas atrás dele está, por assim dizer, está o espírito transferindo energias. Então, o passe ele é aplicado em qualquer pessoa que tenha fé, que tenha conhecimento. Ele faz mais efeito quando a pessoa tem fé, que é a força atrativa. Então ele faz mais efeito. Faz menos efeito naquele que vai por curiosidade. Só por curiosidade não está ali, não se entrega. Mas não é só isso. Se entrega, né? Não se entrega. Não se entrega. Então é porque tem um cara que vai falar, não, eu quero ver isso aí, eu acredito, quero ver. Bom, a parte do passe, nós temos a chamada desobsessão. Então ali a coisa pega. Porque ali estão os médiuns que vão receber de viva voz por aquilo que nós chamamos no espiritismo de psicofonia, ou seja, o centro de força laríngeo, geralmente as pessoas falam chakra, né? Que é uma expressão Veda lá da Índia, mas nós falamos centro de força. Pelo centro de força, ele vai ser doado momentaneamente para um espírito desencarnado que está atazanando, por exemplo, você. Então esse espírito está te causando dissabores, você não acha a chave do seu carro, você começa a ter desconfiança em relação aos seus familiares, você está sempre irritado. É uma influenciação hipnótica de um espírito que, por vingança, por não ter o que fazer, por maldade, por perversidade, está querendo te prejudicar. Tira a sua paz. Tira a sua paz. Te aborrece. E te influencia para o mal. Larga essa família, esse não merece você. E aquelas palavras repetidas hipnoticamente durante muito tempo acabam fazendo efeito. Não é? Então, esse espírito aparece lá na reunião e ele se incorpora, que não é porque incorpora, aí dá a ideia de que está entrando na pessoa. Ele se manifesta por intermédio do médium e vai se estabelecer uma conversa com ele. Em primeiro lugar, você está recebendo um cara que você não conhece, vai dizer, meu amigo, sinta-se em casa. E a pessoa conversa com o espírito, por exemplo, se fosse eu lá... Não, você já foi embora. Eu já fui embora. Você já foi para casa. Ali, o problema lá agora é nosso. Ao médium que fica... Não, isso é feito em absoluta confidenciabilidade. É segredo guardado a 7 chaves. Porque o sujeito que está sendo assistido... Né? Sim, mas o sujeito que está sendo assistido... Ele vai embora. Ele vai embora? Ele passa pela sala, ele senta durante alguns instantes. O tempo mínimo para que o espírito possa ser, digamos assim, descolado, por assim dizer. E aí o trabalho fica com o médium depois. Fica com o médium esclarecedor, com o dirigente da reunião e outros médios que estão ali presentes. Existe um colégio de médios. É uma coisa séria, feita assim com base filosófica, religiosa e científica. Então, é claro que numa conversa, Wilson, uma única conversa com o espírito, você não vai fazer a cabeça do cara. Mas por técnicas que são religiosas e psicológicas, você vai trazer aquele espírito para mais próximo da gente. Você vai... eu converso com eles, com esses espíritos sofredores, que eu também sou sofredor. Eu também sofro nesse mundo, não sou melhor do que ninguém. Eu converso com eles em absoluto pé de igualdade. Eu trato eles como pessoas. Eu digo, meu amigo, tudo bem? Eu quero te ajudar, estou aqui para isso. Isso aqui é um lugar de ajuda. Mas cadê o cara? Eu vou matar. Você diz, não, tudo bem, vamos deixar isso um pouco de lado e conhecer um pouco a sua necessidade. Você percebe? Então a gente vai procurar conversar com esse perseguidor, esse vingador. E como as visitas são continuadas, a coisa se repete toda semana, uma vez por semana. E aí, no final de um período, a pessoa é liberta daquele... não se pode assegurar a libertação, mas se pode afirmar que se houver boa vontade por parte do assistido, aquele que é prejudicado, digamos que o cara fuma, bebe, é bagunceiro, ele vai aprender no centro espírita que ele precisa se libertar de tudo isso que só atrai.
atrai coisa Atrai ruim. coisa ruim, exatamente. Então, se ele não adianta, ele vai no espírito, toma passe, ouve que E depois palavra... continuando frequentando ambientes que vai induzi-lo a continuar a prática daquele... Não vai resolver. Não faz sentido, né? Então é porque a obsessão ela é um processo bilateral. O espírito obsessor só vai penetrar no âmago do pensamento de uma pessoa que traga o mal dentro de si. Entendi. Que é o caso de todos nós. Todos nós. O que nos prende aqui à Terra? O egoísmo. Mas eu não sou egoísta. Sim, você não é em relação à sua família, aos seus amigos. Mas um desconhecido que vem e te peça alguma coisa, você vai dizer, não conheço esse cara, não sei quem é. Verdade. É interessante. Você conseguiu fazer uma síntese aí do que é o espiritismo. Eu espero. Você também é escritor, não é? Eu também escrevo. Tem livros escritos aí? Eu tenho livros paradidáticos que levam aí, que levam a filosofia espírita, mas principalmente 2 romances espíritas que procuram cativar a pessoa para 2 temas importantes. Alma de mulher em corpo de homem. Homossexualidade. Aí vai explicar no romance uma história que eu considero bastante ilustrativa do que acontece na homossexualidade, que é uma condição do espírito, um procedimento psicológico. E o livro que nós escrevemos é Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo, que eu vou passar às suas mãos agora. Opa! Já mostra o pessoal aí de casa aí, o livro aí, já faz um merchan. Então, é um livro que tem por missão quebrar um paradigma de que a mediunidade, conversar com os mortos, mover objetos, curar pessoas fisicamente, extrafisicamente, é uma atribuição só dos espíritas. Não é. O livro é uma biografia romanceada. A primeira que eu tenho notícia é de Frei Antônio de Santana Galvão, que viveu entre 1739 e 1822 entre nós. E foi um médium fantástico. Ele tinha até bilocação, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E alguém me pergunta assim, Wilson, mas peraí, o espírita, né? Mas ele era católico? Eu digo, mas mediunidade, ela não está atrelada a uma religião. Mediunidade é uma condição orgânica. O cara tem lá na epífise uma glândula localizada na região cerebral, uma antena muito poderosa, pouco poderosa, que o liga ao mundo espiritual, que lhe permite ser porta-voz do mundo espiritual. Não importa a religião que ele frequenta, né? Se ele tiver essa capacidade, esse dom, né? Talvez seria um dom. Acredito, muitos consideram como dom. E mesmo que ele seja ateu, ele pode ser médium. É interessante, eu agradeço. É presente mesmo? Claro, claro. Tá aí, depois você adquire e compra o seu, mas eu já ganhei o meu. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo presente. Mas você também trabalha com rádio, né? Você tem programa no rádio. Faz um merchan aí do seu programa aí. Me fala um pouquinho sobre ele. TV mesmo? Também, né? TV também. TV e rádio, tá acostumado aí com... Pois é, Wilson, agradeço muito. Câmera. Agradeço o seu carinho aí, a sua lembrança. O nosso trabalho no rádio é a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, nos convidaram para um programa interreligioso. E eu batizei, com o perdão da palavra, que no Espiritismo não tem batismo, né? Mas eu batizei o programa Conviver. Por quê? Porque nesse programa Conviver, a cada semana... Esse é o da rádio. É rádio e TV ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É feito ao vivo? É gravado. Gravado. Era ao vivo, mas dava uns problemas ali. É diariamente ou só... Sim, uma vez por semana, às segundas-feiras, 4 horas da tarde. Mas aí fica Quanto tempo de duração? 45 minutos. Legal. E aí a gente recebe... É uma verdadeira aula, Wilson, de religião, porque o cara ele responde as perguntas e geralmente quem sugere são as pessoas que ouvem a rádio, que assistem a TV Mundo Maior. Eu quero que vá lá o Wilson, que é teólogo, que é cristão, fazer essas perguntas para ele. E na medida das agendas... Cada semana a gente vai receber. Eu entendi. Então não é um programa voltado só para a religião espírita, né? Não. Allan Kardec. Ele é um programa interreligioso mesmo. Interreligioso então mesmo. recebe
Religiosos de todas as denominações. É quase como um podcast aqui, vem todo mundo, né? Todo mundo. Para conversar, dialogar. Agora, ali a gente Só que ela é voltada só para religião. Só para religião. E é importante que a gente diga isso, porque às vezes eu convido alguém que não conhece a gente ainda, embora hoje já o programa já tenha assim, bastante uma fama positiva, a gente convida a pessoa e eu digo, olha, não é debate. Não é que você vai dizer que eu não acredito na reencarnação. Eu vou ficar quieto, porque naturalmente a postura religiosa daquele sacerdote que está ali na frente, e isso não tem o que discutir. Então não é um programa de debate, de discussão, é num clima bastante cordial, aonde a gente vai ter uma verdadeira aula sobre religião, a religião que está ali. Bacana, parabéns pelo programa aí. Vou ouvir, vou assistir lá para participar também. Muito obrigado aí pela sua vinda aqui no podcast. E ficou a historinha que não... Consegue contar a historinha em 1 minuto, 2 aí? Pra gente encerrar aqui? O tempo passou rápido, voou o tempo, hein? Se a gente voltar algum dia, a gente conta. Não dá tempo de contar mais? Acho que não. Demora muito a história? Eu conheço, eu já estou vendo aí as advertências. Então deixa para a próxima. Você vai voltar aqui mais vezes, com certeza, para poder contar. Tem muitas histórias para contar. Né? Eu quero agradecer e só quero dizer o seguinte, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Pronunciar pensamentos positivos é trazer uma vida melhor. Com Jesus no nosso coração, a cada dia vamos sempre nos perguntar o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. A voz da consciência, que é a presença de Deus gravada em nossa alma, a presença das leis naturais e divinas gravadas em nossa alma, irá responder. Basta apenas e tão somente dar ouvidos a esta voz que deseja nos conduzir no caminho reto que leva à verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila. É isso aí, que palavras inspiradoras, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, foi realmente edificante, foi bom entender, dialogar e aprender. Tenho certeza que você também gostou, tá bom? Então deixe seu feedback aí nos comentários, lembre-se de se inscrever nas redes sociais, Liberchat é o Instagram, Liberchat _, YouTube e também o Spotify. Muito obrigado, fique atento aí nas notificações que breve terá novo episódio aqui no canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe sempre. Tchau, tchau.